Olá pessoal! Hoje no Eiga Canal, eu vou listar 4 decepções que eu tive com filmes e séries. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em 22 de setembro de 2004, a rede norte-americana ABC levou ao ar o episódio piloto de Lost. Ninguém poderia prever o interesse mundial despertado pela história fantástica que começa com a queda de um avião em uma ilha tropical muito estranha, no Oceano Pacífico. Sobrevivem 48 passageiros do voo 815 da fictícia aviação Oceanic, saído de Sydney, na Austrália, para Los Angeles, nos Estados Unidos. A partir daí, se apresentam sucessivos mistérios e reviravoltas, enquanto os sobreviventes buscam, cada um a seu modo, lidar com o fato de que nenhuma equipe de resgate seria capaz de os encontrar. Criada por J.J. Abrams, Damon Lindelof e Carlton Cuse, Lost conseguiu se tornar um verdadeiro fenômeno mundial. Sucesso não só de audiência como também de crítica, coincidindo com a ascensão da internet, a experiência foi expandida porque os fãs queriam teorizar sobre o que acabavam de assistir. Todavia, Lost ia além de ser somente uma série de mistérios e era essencialmente um drama, cheio de personagens moralmente ambíguos e complexos, e era através deles que havia discussões aprofundadas sobre temas como vida, morte, destino, ciência e fé. Ao longo das temporadas, Lost foi nos apresentando vários mistérios. E sempre que um era resolvido, outros 10 mistérios eram apresentados, e quando foi se aproximando do final, eles simplesmente não conseguiam resolver nenhum mistério pendente, e começaram a empurrar com a barriga. E aí chegou a 6ª temporada, com a tarefa de responder tudo aquilo que não havia sido respondido nas outras temporadas. O resultado foram decisões fáceis e ridículas para problemas complexos. E ainda veio aquele final, que ninguém conseguiu entender, e teve que ir procurar o que significava. Eles estão vivos? Mortos? No purgatório? Ninguém conseguiu entender. Lost é com certeza uma das melhores séries já criadas. Sua trama é envolvente, os personagens são cativantes e é impossível você assistir o primeiro episódio e não ficar curioso para saber o que está acontecendo. Porém, o final da série decepcionou muito, por não entregar as respostas de muitos mistérios, e ter uma cena final que quase ninguém entendeu. O quarto longa do Deus do Trovão continua a história de Thor, logo após os eventos de Ultimato, e traz de volta Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, que dessa vez também dá vida à poderosa Thor. No longa da Marvel, Thor luta contra Gore, interpretado por Christian Bale, que tem como objetivo matar todos os deuses. O filme é dirigido por Taika Waititi, que coescreveu o roteiro junto com Jennifer Kaytin Robinson. Não tinha como dar errado, ainda mais com o lançamento daquele trailer engraçadíssimo, com a interação que já tinha dado certo entre o Thor e os Guardiões da Galáxia. Pois é, mas deu errado. Um dos aspectos negativos da obra começa no bloco com os Guardiões da Galáxia. Em termos de continuidade no MCU, é estranho o grupo de heróis ser basicamente nota de rodapé no filme. Seria divertido ter uma aventura entre eles e Thor, especialmente em relação à química entre Hemsworth e Chris Pratt. Porém os Guardiões têm uma participação super rápida, desnecessária, que não agrega em nada no filme. Tem também toda aquela sequência com os deuses, onde o núcleo é restringido a uma discussão entre Thor e Zeus, interpretado por Russell Crowe, com o deus grego fazendo algumas dancinhas e o time asgardiano derrotando alguns soldados sem expressão. Chega a ser inacreditável a total falta de criatividade do diretor. Até mesmo o segmento dramático do retorno de Jane Foster é lidado de uma forma superficial, problematizando a questão do câncer apenas em umas 4 cenas. Além disso, o roteiro utiliza Gore da pior maneira que um antagonista pode ser desenvolvido. Raramente vemos Gore e Thor terem algum tipo de diálogo interessante entre si. É uma pena, pois o Matador de Deuses é um personagem conceitualmente interessante. E tem aquelas malditas cabras berrantes. Chega! Depois de Thor Ragnarok, muito foi esperado de Thor Amor e Trovão.
mas definitivamente foi uma das maiores decepções dos filmes da Marvel. Eleita como a melhor série de TV do século XXI em 2020, numa votação popular feita pela revista digital Spy. Game of Thrones é uma série de televisão norte-americana emitida originalmente pelo canal HBO desde abril de 2011. Baseada nos livros Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, a narrativa conta com 8 temporadas. Muito aguardada desde seus primeiros estágios de desenvolvimento, Game of Thrones foi muito bem recebida pela crítica especializada. Ao longo dos anos, a série se tornou um fenômeno televisivo cada vez maior, com milhões de espectadores assistindo simultaneamente o lançamento dos episódios. A série entrou para o livro de recordes como a série dramática com a maior transmissão simultânea ao redor do mundo. Em um mundo onde guerra e fantasia se misturam, a série acompanha as movimentações de várias figuras poderosas que competem entre si para ocupar o Trono de Ferro e governar os 7 reinos. Entre batalhas, intrigas, alianças, casamentos, assassinatos e crises de sucessão, seguimos as vidas e mortes destes personagens, assistindo ao que estão dispostos a fazer para sobreviver. Então, como uma série tão aclamada e amada pelos fãs assim conseguiu decepcionar? O final. Sim, o maldito final novamente. Quando Game of Thrones estava no seu auge, lá na 6ª temporada, saiu a notícia de que seus criadores, David Benioff e J.B. Wise, estavam cansados, e que queriam partir para outros projetos. Porém, eles não queriam deixar a série nas mãos de mais ninguém. Mesmo a HBO oferecendo um mar de dinheiro para que eles continuassem. Eles optaram por encerrar a série na 8ª temporada. E para piorar ainda mais, as 2 últimas temporadas iriam ter menos episódios. O que restou aos fãs foi torcer para não estragarem a série. E não adiantou. A série foi estragada. A 7ª temporada veio, e não teve nada além de episódios onde nada nem ninguém chegava a lugar nenhum. Com um monte de personagens simplesmente tendo os seus arcos encerrados de forma broxante. E os que restavam iam de um lado para o outro sem nenhum propósito claro. E depois, veio a 8ª temporada, que diferente da 7ª, em que nada de importante é resolvido, na 8ª, tudo é resolvido da forma mais preguiçosa e corrida possível. Com aquele maldito episódio da longa noite, que nem é tão longa assim. Onde, você não consegue enxergar nada, e a maior ameaça da série, é resolvida com uma facada no bucho. E logo depois, temos a disputa pelo trono. Onde, uma, fica dentro de uma torre, não querendo se render. E a outra, queimando geral. E o Jon Snow? O personagem com mais enredos importantes para serem desenvolvidos, simplesmente jogado no lixo. Na Batalha de Winterfell, ele só fica correndo de um lado pro outro. Na Batalha de Porto Real, ele só fica correndo de um lado pro outro. Nem vou falar do Tyrion, do Bran, da Arya. Porque senão o vídeo vai ter 10 horas de duração. Game of Thrones é uma das maiores séries da história, e na minha humilde opinião, a maior. Porém, seus criadores não tiveram o cuidado que uma obra dessas merecia, deixando assim um gosto muito amargo ao final da série. Dirigido por David Ayer, que também é responsável pelo roteiro, e com produção executiva de Zack Snyder, Esquadrão Suicida é o 3º filme do universo estendido da DC e tem início após os eventos de Batman vs Superman, A Origem da Justiça e O Homem de Aço. Com nomes de peso no elenco como Will Smith, Margot Robbie, Viola Davis e Jared Leto. Esquadrão Suicida era a promessa de um verdadeiro fenômeno da cultura pop. E em partes foi, mas não da maneira esperada. É seguro dizer que ninguém, nem os fãs, tampouco os envolvidos com o projeto esperavam o hater que a produção sofreria após seu lançamento. Muito pelas críticas ruins que destroçaram o longa. Na trama, uma agência governamental secreta liderada por Amanda Waller recruta supervilões encarcerados para executar perigosas missões e salvar o mundo de uma poderosa ameaça, em troca de sentenças reduzidas.
A Warner se via desesperada para engatar um universo cinematográfico nos moldes do que a Marvel vinha fazendo. A pressão embutida nos cineastas era tamanha que muitas vezes eles tinham seus filmes sequestrados pelos executivos. Vendo o enorme sucesso de sua rival, a DC decidiu fazer mudanças em Esquadrão Suicida, para tentar se aproximar do tom cômico que o público parecia tanto adorar. Mas o que deu certo com Deadpool, certamente deu muito errado para essa produção. Com o lançamento do primeiro trailer, que conseguiu empolgar a grande maioria dos fãs da DC, Esquadrão Suicida era cada vez mais aguardado, dando um ar de volta por cima no universo cinematográfico que a DC vinha construindo. E depois, veio aquele segundo trailer, que meus amigos, empolgou muito. Com Bohemian Rhapsody tocando, e com aquela montagem frenética, não tinha como dar errado. Mas aí, veio o filme. Com uma trama confusa, uma montagem pior ainda, diálogos ruins, uma bagunça completa. O filme foi um flop tão grande, que até hoje, quase 10 anos do seu lançamento, ainda rende memes. Chegou ao ponto, do diretor David Ayer, dizer que aquele não é seu filme, que o filme que ele fez foi muito melhor. Aham, sei. Até o Jared Leto entrou na onda, dizendo que o Coringa dele era muito melhor, que o estúdio estragou a atuação dele. Falando em Jared Leto, foi esse filme o responsável por começar essa onda de notícias sobre ele incorporar personagens. O que pra mim, é a pior herança desse filme. Agora todo filme desse corno tem essas malditas notícias. Esquadrão Suicida prometia muito, e empolgou muito também, antes do seu lançamento. Mas, não me esqueço de estar na sala de cinema assistindo ao filme e pensar, no trailer, parecia melhor. Foi a maior decepção que eu tive no cinema, sem dúvidas. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like, e comenta aí embaixo, qual filme ou série te decepcionou. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!